doula, do grego, é a mulher que serve. E nós estamos para servir. A gente precisa só acolher, dar carinho, né? Dar a ela o suporte que ela precisa, oferecer o que ela pede naquele momento, seja uma água, seja inclusive uma analgesia. No momento do parto, sempre teve uma comadre, a mãe, a tia, a avó, a sobrinha, uma prima. Essa mulher, ela nunca esteve sozinha. A doula, ela dá esse suporte emocional, esse suporte afetivo, esse toque, esse eu também sou mulher e eu estou do seu lado. Ela está ali então para apoiar e preparar esse casal para todo o processo da gestação e do nascimento. Você pode fazer com que a vontade daquela mulher seja respeitada, né? Você vai ser uma ponte entre essa mulher e os profissionais que estão atendendo. Uma vez eu estava conversando com uma jornalista, ela também estava me entrevistando. Aí ela falou assim, então a doula é uma personal colega? Ela falou assim, mais ou menos. Existe a psicóloga doula, existe a fisioterapeuta doula, a enfermeira doula, né? Mas eu como doula, que não tenho outra profissão, eu só consigo ver a doula, como uma mulher que usa da natureza, né, dos conhecimentos para ajudar a outra, só isso. E às vezes eu brinco, nós somos tias velhas, nós estamos para ajudar, para fazer companhia. Às vezes elas ligam no meio da noite para a gente, olha, ele não quer mamar, ele não acordou, deixa dormir. Então nós damos essas dicas assim mínimas que fazem com que elas se tornem mais tranquilas, mais seguras. Nós precisaríamos retroceder a pelo menos um século e meio, para tentar entender tudo o que aconteceu nesse período. Os profissionais de saúde, eles começaram a colocar essas mulheres em posição deitada para ter os seus filhos, porque dessa forma eles poderiam intervir. A partir mais ou menos aí do século XIX, final do século XVIII e século XIX, nós vamos ter realmente a apropriação médica do corpo da mulher. Então, o corpo da mulher, ela não vai mais ser da mulher, mas ela vai ser daquilo que o médico diz que deve ser feito com ele. Então, os partos passam a ser uma atribuição médica. A mulher, ela deixou de ser a protagonista do papel dela, que é o papel dela, que é parir. No momento em que se transformou o parto em um parto hospitalar, é como se nós tivéssemos transformado também a gravidez em doença. Conforme os médicos vão tomando conta, né, cada vez mais as mulheres vão deixando o interior da casa, né, do lar, para irem para os hospitais. E aí você vai ter toda uma propaganda, né, um desmerecimento do parto sendo feito em casa. Então você tem o parto em casa é perigoso, o parto em casa não deve ser feito, só no hospital. Você vai ter um fenômeno no século XIX, por exemplo, na Inglaterra, que as mulheres fugiam dos hospitais, porque existia praticamente uma obrigação de ir para o hospital. A mulher, ela sempre foi assistida por outras mulheres, por quê? Porque ela tinha que conseguir passar por todo o processo. Ela tinha que conseguir. Se ela não conseguisse, era um caso assim, muito sério da questão da sobrevivência daquela família. Nós procuramos dar para a mulher exatamente isso. Esse empoderamento é a palavra que nós usamos. Ela é sujeito principal, protagonista daquele parto. Ela vai botar o filho dela no mundo. Então a gente desmistifica um bocado daquela expressão, quem fez seu parto? Foi médico fulano, médico Beltrano. Normalmente você vai ouvir essa expressão. E a gente coloca para a mulher que o parto é da mulher. Quem faz o parto
é o corpo da mulher, junto com o bebê. É importante a gente saber que pelo menos 90% das mulheres têm condições de parir seus filhos. Ou seja, elas têm condições de ter um parto fisiológico, um parto natural. A Organização Mundial da Saúde recomenda que o índice de cesarianas não deve ultrapassar 15% por país. No Brasil, esse índice é de 82% na rede privada e 37% na rede pública. Em Campo Grande, essa realidade não é diferente. Em 2012, a Santa Casa registrou 61% de cesarianas e 39% de partos normais. De janeiro a agosto de 2013, foram registrados 94% de cesarianas e 6% de partos normais. Passou a haver uma cultura da cesariana, por comodidade dos médicos, por muitas vezes a mulher sequer decidir. A mulher não tem palavra. Quem decide é o médico. Você tem às vezes mulheres pedindo para ser normal e o médico desconhece esse desejo da mulher. Ele diz que precisa de uma cesariana, quem é que vai contestar isso? A gente não está aqui também para abolir a cesárea. A cesariana ela é para ser feita com critérios, né? Tem as suas indicações, os seus critérios. A gente está aqui para mostrar a diferença e os benefícios do parto normal e da cesariana. Então, se o bebê tem uma distócia, se ele tem, está dando sinais que não vai dar certo pelo natural, a gente entra com uma intervenção, sim. Eu também não estou aqui totalmente defendendo o parto natural e banindo a cesariana, não. Porque aqui ela chega com dor, ela quer se livrar da dor, né? Então, a primeira opção que elas veem é o parto cesariano. Então, é difícil a gente fazer esse trabalho no momento do parto. Então, a gente tem que intensificar o quê? Lá na rede básica. A maneira como está sendo olhada para o parto é que talvez esteja sendo errada, esteja sendo passada errada para nós profissionais de saúde. E eu digo para nós, eu me incluo nesses profissionais também, porque eu fui formada assim. A minha formação foi para pôr a mulher em posição ginecológica, fazer a episiotomia, né? Assistir o nascimento dessa forma. A gente percebe que tem muita resistência nisso, né? Em estar diminuindo as intervenções, mas a gente já está trabalhando com oficinas de boas práticas, para a gente estar sensibilizando, é um novo aprender, porque é uma mudança de atitude, né? É uma mudança de atitude, porque eles sabem o que é correto, só que eles foram fazendo o que era mais cômodo, né? A gente não está interferindo no âmbito médico, porque são escolhas que a gente está percebendo que as pessoas podem fazer. São coisas simples que não interferem no trabalho do médico. Às vezes ele está muito acostumado a dominar completamente o ambiente. Alguns médicos se sentem ressabiados, mas outros, que são os médicos humanizados, esses recebem as doulas, recebem os planos de parto de braços abertos, porque eles têm visto o benefício que gera no nascimento. E o plano de parto, quando eu construo um plano de parto com referências científicas. Então, assim, a gente não quer isso por conta disso e com embasamento científico. Então, não é só porque eu quero, é porque eu quero e porque é possível e é seguro. Quando você chega numa sala de pré-parto, né, e você está trabalhando com aquela mãe e ela está evoluindo maravilhosamente bem, né, está indo muito bem e você sabe que você está conseguindo fazer com que ela entenda que ela pode, que ela consegue, né? E de repente chega um profissional médico e fala para ela assim: vou te examinar. E faz aquele exame de toque seco, né? Na verdade, sem nem explicar para ela o que está acontecendo, né? Fala para ela: deita aí, vou te examinar. Examina e fala: desce que eu vou te operar. A maioria que eu acompanhei, teve uma violência mental e física com essas mães. No dizeres, né, de falar que na hora é gostoso e na hora de nascer não é, que elas têm que ter força, de bater. Já vi alguns casos onde o profissional batia na perna, porque não era para ela fechar a perna. Porque no momento que a cabecinha coroa, que ela está saindo,
o primeiro intuito da mãe é pôr a mão, é tentar amparar, porque ela acha que vai cair. Por quê? Porque ela não tem confiança no profissional. Então, nesse momento, assim, você se sente que ela foi muito violentada, né? Que não deram o direito dela de parir, de trazer o filho dela ao mundo da forma mais certa, mais natural, né? Eu acompanhei uma gestante que ela tinha uma pressão arterial assim lá nas alturas. Foi uma conversa, na segunda conversa a pressão dela já tinha baixado. Mas era a pressão externa, do parto, ela é emocional, é muita coisa emocional, pouca coisa assim dos distúrbios da gravidez é efetivamente assim, dá um resultado clínico, mas a origem ela não é clínica, ela é normalmente psicológica e emocional. Então, na verdade, a doula ela não está ali para extinguir que algumas coisas sejam feitas, que algumas intervenções sejam feitas no caso sejam necessárias. Né? Ela está ali para dar suporte para essa mulher, levar informação para essa mulher, para que ela saiba escolher e compreender tudo o que está acontecendo no momento, né, do trabalho de parto dela. Tem um trabalho muito importante que pode ser feito antes da gravidez também, que é de concepção consciente, que facilita bastante para o momento do parto, e durante a gravidez a partir do 3º trimestre. Né? E para o parto a gente trabalha com métodos não farmacológicos de alívio para dor, que são baseados em movimento, em massagem, em banhos, em aromas. Tem educação perinatal, né? Que são, na verdade, encontros ou aulas, né? De como essa mulher vai estar se preparando para esse momento. Nós ensinamos respiração, né? A gente ensina alguns exercícios apropriados para que ela fortaleça também esse períneo, para que ela esteja numa condição física boa para o momento do nascimento. Ensinamos alguns movimentos, algumas posições para o próprio parto em si. É importante que a mulher entre em contato com esse cenário, com essas experiências antes do nascimento, para que ela não fique com medo, para que esse cenário já seja um cenário mais conhecido por ela. E no pós-parto, nós ajudamos nas dificuldades de aleitamento. Muitas mulheres acreditam que não podem amamentar, elas acreditam que não conseguem, o bebê às vezes não suga, elas acham que o leite delas é fraco, e são mitos. A gente não tinha conhecimento a respeito das doulas. A gente conhecia a história de parteiras e tal, mas não assim que fosse uma profissão definida como doula, né? E isso pra gente trouxe bastante tranquilidade, né? Tive contato com duas doulas, só que eu não tinha me identificado. Eu acho que quando a gente está preparado psicologicamente, na minha família, minhas duas avós tiveram só parto normal, eu nasci de parto normal, meus irmãos também, então eu acredito que eu não tenho, por que eu não vou conseguir fazer isso, né? Eu acho que o que falta na mulher hoje é conhecimento. Porque até então não tinha conhecimento a respeito da anestesia, né, que seria a mesma dose que a mãe recebe, a criança receberia, e que isso mais para frente poderia trazer, né, diversas dependências até para o bebê. A gente teve o preparo perinatal, que veio meu esposo junto, a gente praticou alguns exercícios que poderiam ser feitos durante o parto para amenizar a dor, né? Então eu já tinha uma ideia formada a respeito assim de que não era assim uma coisa de outro mundo, vamos dizer assim. Aí a partir do momento que as meninas começaram a conversar com a gente, né, orientando, algum tipo de dúvida que eu tinha a respeito assim, saber, por exemplo, se a criança, se o bebê está bem, se não está, entendeu? A que momento eu sei que eu tenho que ir para um hospital ou não, entendeu? Para fazer uma intervenção no caso. Eu sentia muito essa necessidade de ter alguém para me acompanhar, de alguém para me incentivar, porque minha mãe não mora aqui. Eu tinha medo do meu marido não estar aqui no dia. E eu senti muito essa necessidade mesmo. O parto está previsto para uma época perto do Natal. Aí ele falou assim, mas se for 25 de dezembro, eu falei assim, não tem por que não. Seria mais um presente para mim de Natal, né, poder ter o meu filho. E uma vez na vida eu passar né, nessa situação, não tem por que não. Eu acho que é um presente,
não põe empecilho. Para ter um parto tranquilo, eu tenho que confiar na pessoa que vai estar junto comigo. Se não tiver essa confiança, não vai fluir perfeitamente. A gente teve um trabalho durante toda a minha gestação, né? Então você cria um vínculo. É o que eu sempre disse para a Jana. Essa integração que a gente vai tendo uma com a outra, né? Quando eu falar com você, quando eu tocar em você, quando eu disser as coisas para você, você vai saber o que é preciso, né? O que a gente precisa juntas fazer. Porque ali é um momento qual a gente, como se fosse uma sinfonia, né? Que para aquela orquestra, né, correr tudo bem, precisa estar todo mundo integrado. Cada mulher é única, cada mulher é individual, na sua individualidade, né? Então esse atendimento mais personalizado, mais personificado, mais carinhoso, faz muita diferença para a mulher no momento do nascimento do filho dela. Falo, na hora que você para, você esquece na hora da dor, porque tem recompensa. Mas eu tinha muito medo da dor. Quando eu decidi pelo parto normal, no começo assim, eu não dormia, de medo da dor. Tem aquele tabu, né? Parto normal, eu vou sofrer, eu vou ficar sozinha lá, vou ficar longe da minha família, vou sentir muita dor. A gente nunca deixava com que esse medo se tornasse algo maior do que a vontade dela de ter a Maria Antônia de parto natural. E esse medo é o que eu explico. O medo, ele é uma questão muito mais interna. Então o medo, ele não é, e a dor, né? A dor, ela não é a dor do parto. Ela é a dor da pessoa, ela é a dor daquele ser humano. É uma coisa natural, né? Então não tem por que ter medo no caso, é natural. E estando bem amparado, que nem no caso que a gente está bem amparado pelas doulas, né? Tem toda uma estrutura, acho que é tranquilo. A mulher fica com sentimentos muito à flor da pele e você imaginar que você tem assim, né, vamos dizer, um poder, você tem de trazer um filho para o mundo, é uma coisa muito especial, é uma responsabilidade muito grande. Então, por essa responsabilidade que eu acho que a gente tem como pai e mãe com os filhos, é aí que está a minha busca de querer fazer o melhor. Nós mostramos para ela como o corpo dela é sábio, a natureza é sábia e ela pode. O bebê estava dentro da barriga da mãe, completamente aconchegado, aí ele vem para o mundo externo e o primeiro contato que ele tem é com a mesa dura e fria do pediatra ou aquele berço aquecido, sendo que a sequência lógica e completamente fisiológica é botar esse bebê em cima da barriga da mãe para ele poder se familiarizar com o seio, com o peito e poder mamar. Depois, no momento do bebê nascer, da expulsão, né, dos bebês nascerem, esse profissional, eu vi isso, chegar a deitar no chão para acolher esses bebês, né, da forma mais natural, da forma mais respeitosa, né, no silêncio, aceitando aquele pai do lado, né, aquele pai que está ali perdido também naquele momento, né. Eu achei assim, emocionante. Eu acompanhei um parto gemelar na Santa Casa dessa forma, né. E não me contive, saí em lágrimas, né? Cheguei em casa ainda em lágrimas. Eu como doula, a minha forma de me colocar com a equipe hospitalar, a forma como eu me relaciono com isso, é uma forma amorosa. Então, eu respeitando o espaço deles, eles acabam também respeitando o espaço que eu estou exercendo ali naquele momento. Então as doulas, elas vieram de uma certa forma, de uma necessidade de resgatar esse parto, de resgatar essa fisiologia natural do nascimento. E o engraçado é que o clima que a gente constrói, a energia que a gente deixa dentro desse local, ela fica tão sensível, ela fica tão, assim, é tão iluminado, que as pessoas que passam também daquela porta para dentro, não sei se você percebeu isso, mas elas acabam passando com mais respeito. Nós damos fatos científicos, nós damos resultado de pesquisas, nós damos evidências, nós damos conhecimento nessas reuniões aqui. Eu como doula, né, eu consigo fazer o trabalho na Santa Casa porque encontrei uma médica que é totalmente humanista, a enfermagem que trabalha com ela também, né, que
está sempre no mesmo plantão, também são pessoas que respeitam muito, né? Os médicos de informação que estão com ela também, né, já aceitam muito, ela consegue transmitir isso para eles, né? A gente tem sido bem aceita, assim. Tem um ano que o hospital aderiu à Rede Cegonha, o que ela preveu que é uma ambiência mais humanizada para essa gestante. Tanto é que a Santa Casa, ela aderiu à Rede Cegonha e ela já tem uma proposta de reforma da ambiência. O que é essa ambiência? É um espaço mais acolhedor. A gente vai ter salas PPPs, que é quarto PPP. É um quarto individualizado para a gestante ficar durante esse processo de parto com a sua família. Os serviços prestados pelas doulas podem variar de acordo com os pacotes, feitos sob medida para cada paciente. O preço pode ser cobrado por consulta ou até pelo acompanhamento semanal, variando entre R$ 50 e R$ 700. A doulagem para o acompanhamento do parto varia entre R$ 400 e R$ 1.500. Se o interesse for para um parto domiciliar, no Mato Grosso do Sul, o único grupo que realiza esse serviço cobra R$ 12.000. Nos grandes centros, esse valor pode chegar até R$ 20.000. Mas, para aquelas mulheres que não têm uma condição financeira para ter acesso a esses serviços, existem ainda doulas voluntárias que fazem esse trabalho por amor. Quando nós somos voluntárias, é um processo totalmente de conscientização. Como doula voluntária, é diferente meu trabalho, porque eu chego no momento já. Eu chego lá, ela já está naquele momento, né? Eu posso tanto ser bem recebida por aquela mulher, como posso ser rejeitada. Campo Grande realmente está me surpreendendo. Eu tenho tido assim muita procura das gestantes para informações, né? Elas querem saber, elas têm sede de conhecimento com relação a isso. Elas estão questionando muito os profissionais cesaristas, né? A partir do momento que as pacientes começarem a tomar a situação, eu diria a rédea mesmo da situação, elas vão conseguir mudar a cabeça dos profissionais. É elas que vão conseguir, e não o contrário. Tem umas amigas minhas que tiveram parto normal, já só o marido acompanhou, e eu senti assim nelas que faltou uma presença feminina, uma ajuda extra ali para lidar com tudo aquilo, para preparar no psicológico, físico também. Então eu acho essencial assim, uma mulher ter uma acompanhante, que é a doula. Eu acho que vai ser o primeiro presente que eu vou estar dando para ele, né? Respeitando o momento do nascimento, né? Respeitando o momento dele, né? Quando ele estiver pronto. Então eu acho que isso é respeito pelo outro, né? Então eu vou estar fazendo isso mais pelo meu filho mesmo. É uma confiança que acabou ganhando a partir do primeiro momento. A partir da primeira consulta, nós ganhamos, eu e ela ganhamos esse vínculo e ficamos. Vai ser para sempre. Eu tô tentando imaginar ele, sabe, assim, mas é muito difícil, sabe, a gente ter assim um norte para dizer, não, é por aqui, não. Eu não faço ideia. Eu acho que daí eu vou conseguir descobrir o que meu pai sentiu naquela época, lá 33 anos atrás, né? Eu acho que vai dar para ter uma ideia legal do que ele sentiu na época. Para que eu consiga mudar hoje o profissional de saúde, é a população que tem que pedir isso.